Sob as luzes de Amsterdã. Viajar sempre foi um desejo que me perseguia desde a juventude, mas a vida nunca me permitiu tempo ou coragem para me lançar ao desconhecido. Foi só depois de uma sucessão de mudanças inesperadas, uma daquelas fases em que tudo parece se desfazer para dar espaço ao novo, que finalmente comprei a passagem. Destino Amsterdã. Cheguei em um fim de tarde cinzento, quando o céu se misturava em tons de prata e azul escuro, refletindo-se nas águas tranquilas dos canais. O ar estava frio, levemente úmido, mas tinha algo reconfortante em sua densidade. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, cercada por casas altas e estreitas com fachadas inclinadas, senti como se tivesse entrado em um livro antigo, um lugar onde cada detalhe parecia guardar histórias de séculos passados. A hospedagem era um pequeno hotel charmoso, de frente para um canal. No quarto, a janela ampla oferecia uma vista de bicicletas que passavam sem pressa, pessoas conversando em cafés iluminados por luzes douradas e barcos que deslizavam silenciosos. Foi ali, entre malas ainda fechadas e uma xícara de chá quente, que a sensação me tomou por inteiro. Eu estava sozinha, mas não solitária. Era como se Amsterdã me abraçasse. Na manhã seguinte, decidi explorar a cidade a pé. Passei pelo Bloemenmarkt, onde as cores das tulipas pareciam vivas demais para um dia nublado. Havia perfumes no ar, uma mistura de flores frescas, especiarias e o aroma adocicado das padarias próximas. Foi em uma delas que ele entrou na minha vida. Entrei para me aquecer e pedi um Stroop Wafel ainda quente. Enquanto esperava, percebi que o lugar estava lotado. Só havia uma mesa disponível, já ocupada por um rapaz de olhos claros, concentrado em um caderno de anotações. Hesitei, mas a garçonete apontou para a cadeira livre, e ele levantou os olhos no mesmo instante. Você pode se sentar aqui se quiser, Disse em inglês com um sorriso rápido. Agradeci e aceitei. A princípio mantive o silêncio, observando-o de relance. Havia algo curioso nele. Parecia estrangeiro, assim como eu, mas já se encaixava perfeitamente naquele cenário, como se fosse parte da cidade. Escrevia, parava, olhava para fora e escrevia de novo. Quando o Stroopwafel chegou, ele me lançou um olhar divertido. Primeira vez em Amsterdã? Perguntou como quem já sabia a resposta. Assenti. Cheguei ontem, e você? Ele fechou o caderno, apoiando o queixo na mão. Vim há algumas semanas. Não sei se vou embora tão cedo. A conversa deslizou com naturalidade, como se estivéssemos retomando um diálogo interrompido há tempos. Descobri que se chamava Adrian. Era fotógrafo e viajante de alma inquieta. Não tinha planos fixos. Apenas deixava que as cidades o guiassem. Contou sobre lugares que visitou, sobre pessoas que conheceu, e ouvi-lo falar era como abrir uma janela para um mundo que eu ainda não conhecia. Aquela manhã virou tarde. Caminhamos juntos pelos canais, rimos ao quase sermos atropelados por bicicletas apressadas e nos perdemos de propósito nas ruelas estreitas. Ele me mostrou seu ponto favorito, uma pequena ponte de onde se via o reflexo perfeito das casas inclinadas na água. É aqui que eu me sinto parte da cidade. Disse apontando a câmera para capturar a cena. Nos dias seguintes, Amsterdã deixou de ser apenas um destino turístico e tornou-se um palco para algo que crescia silenciosamente entre nós. Visitamos museus, dividimos cervejas artesanais em bares escondidos, pedalamos sob a chuva fina e rimos do improviso. Ele me fotografava em momentos aleatórios, olhando vitrines, segurando uma tulipa, distraída no meio de uma praça. Quero guardar você assim. Explicou mostrando a tela da câmera. Havia uma doçura em seu olhar. Algo que me fazia esquecer o peso do passado e acreditar que talvez a vida pudesse ser simples como aqueles instantes. Numa noite caminhamos até a beira do Amstel. A cidade estava iluminada, reflexos dourados tremulando sobre a água. O frio era intenso, mas ele colocou seu casaco sobre meus ombros sem dizer nada. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o movimento distante da cidade. Foi então que ele segurou minha mão. Não houve declarações, não houve urgência. Apenas o toque, quente e firme, que dizia mais do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram um borrão de descobertas e sentimentos. Eu não sabia se era a cidade, se era ele, ou se era simplesmente o momento certo. Mas algo dentro de mim despertava como as tulipas que viam a luz depois de um inverno rigoroso. No entanto, como tudo que nasce da intensidade, havia uma sombra pairando sobre nós. A consciência de que viagens têm fim, de que rotinas voltam a chamar. Eu tinha passagem de volta marcada, ele nenhuma certeza sobre onde estaria no mês seguinte. Na véspera da minha partida,
Caminhamos sem destino até chegarmos ao Vondelpark. O outono já deixava folhas douradas espalhadas pelo chão e havia algo de melancólico no ar. Sentamos em um banco e, pela primeira vez, o silêncio entre nós não era leve. Amanhã você vai embora, Disse ele, quase como uma constatação. Eu assenti, sem coragem de encará-lo. Mas eu não quero que isso termine. Ele respirou fundo, olhando para a frente. Às vezes, o que importa não é quanto dura, mas como marca a gente. Não respondi. Apenas encostei minha cabeça em seu ombro, sentindo o tempo escorrer rápido demais entre os dedos. Na manhã seguinte, com a mala pronta e o coração pesado, saí do hotel rumo à estação. Enquanto esperava o trem, ouvi alguém me chamar. Virei e vi Adrian, ofegante, segurando uma fotografia revelada. Era uma das que ele havia tirado de mim, na ponte, com as casas refletidas atrás. É pra você. Pra não esquecer que Amsterdã sempre espera. Disse colocando a foto em minhas mãos. Eu sorri, com lágrimas nos olhos, sem saber o que dizer. Ele não me beijou, não me pediu promessas. Apenas me abraçou com força, como quem sela um segredo entre dois mundos. O trem partiu, e eu fiquei olhando pela janela até que sua figura desaparecesse. Segurava a fotografia contra o peito, como se fosse uma bússola. E ali, em meio ao som das rodas no trilho e ao horizonte que se abria diante de mim, percebi que talvez aquele não fosse um fim. Talvez fosse apenas o começo de uma história, que ainda teria novas cidades, novos reencontros, novos capítulos. Voltar para casa não foi simples. A cada esquina da minha cidade, em cada gesto do cotidiano, eu sentia a ausência de algo que não conseguia nomear. Era como se tivesse deixado uma parte de mim nas ruas de paralelepípedos, nas águas refletindo fachadas tortas, nas tulipas vibrantes. Ou talvez, em alguém. A fotografia que Adrian me entregou tornou-se uma espécie de amuleto. Eu a mantinha ao lado da cama, e todas as noites, antes de dormir, meus olhos se demoravam na imagem. Não era apenas eu em frente às casas inclinadas. Era o olhar dele sobre mim. Um olhar que ainda me aquecia mesmo na distância. O tempo passou, mas não apagou nada. Pelo contrário, cada lembrança parecia crescer em intensidade. Voltar à rotina era quase sufocante. Havia dias em que eu me perguntava se aquilo tinha sido real, ou apenas uma ilusão construída pela cidade e pelo acaso. Mas então, ao lembrar do toque da mão dele, do peso do casaco sobre meus ombros, eu sabia. Havia sido real demais. Foram meses de silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum e-mail. Não porque não houvesse vontade, mas porque, de alguma forma, entendíamos que o que tínhamos vivido precisava respirar sozinho, sem cobranças. E ainda assim, o destino, caprichoso como sempre, decidiu intervir. Foi numa tarde qualquer, enquanto organizava papéis no trabalho, que ouvi a notificação do celular. Um e-mail. O nome dele brilhava na tela, e por um instante meu coração parou. Não sei se devo escrever, mas não consegui evitar. Estou em Berlim agora. A cidade é incrível, mas falta algo. Falta você. Penso muito em Amsterdã, na ponte, nos silêncios. Você também sente isso? Ah, lá reli tantas vezes que quase decorei cada palavra. Meus dedos tremiam ao responder. Eu sinto. Todos os dias. Também penso em Amsterdã. Talvez não tenha sido o fim, afinal. O envio foi como saltar de um penhasco sem saber se haveria rede. Mas a resposta veio rápido. Então me encontre de novo. Escolha uma cidade. Eu irei. Naquela noite, deitada com a fotografia entre as mãos, pensei em tudo. E entendi que não era sobre Amsterdã apenas. Era sobre o que tínhamos descoberto juntos. A possibilidade de viver algo que fugia das regras, dos planos, dos calendários. Os dias seguintes foram preenchidos por trocas de mensagens. Pequenos fragmentos de vida enviados através da tela. Ele me mandava fotos. Berlim à noite, ruas geladas, o reflexo das luzes em poças de chuva. Eu enviava minhas rotinas, cafés apressados, livros abertos sobre a mesa. E em cada detalhe havia a mesma pergunta silenciosa. Quando nos veríamos de novo? Até que a resposta surgiu sozinha. Uma promoção de passagens. Um impulso que não consegui controlar. Paris. Poderia ter sido qualquer lugar, mas algo naquela escolha parecia certo. Escrevi apenas, Paris, final do mês. A resposta não demorou. Estarei lá. Espere por mim. O dia da viagem chegou como uma batida acelerada no peito. No avião, as horas pareciam eternas.
Quando finalmente desembarquei, cada passo pelas ruas de Paris tinha a sensação de um sonho prestes a se realizar. Nos encontramos em frente à Pont-Neuf. O vento frio bagunçava meus cabelos, e as luzes da cidade refletiam no Sena. Quando o vi vindo em minha direção, mochila nas costas, e o mesmo sorriso que me acolhera em Amsterdã, percebi que nada havia mudado. Ou melhor, tudo havia mudado, mas a essência permanecia. Ele me abraçou como se o tempo não tivesse existido. Não houve palavras imediatas, apenas a certeza silenciosa de que estávamos onde deveríamos estar. Eu sabia que você viria. Disse ele finalmente. E eu sabia que você me esperaria. Respondi, com a voz embargada. Paris tornou-se nosso segundo capítulo. Andamos de mãos dadas pelo Louvre. Rimos ao nos perder nas vielas de Montmartre. Dividimos um croissant enquanto o sol nascia atrás da Torre Eiffel. E ainda assim, em cada detalhe, havia algo que não ousávamos perguntar. Até quando? Na última noite, caminhamos novamente até o Sena. As luzes tremulavam sobre a água, tão parecidas e tão diferentes daquelas de Amsterdã. Ele tirou a câmera da mochila e me fotografou ali, com o vento frio e os olhos marejados. Você não imagina quantas vezes sonhei com esse momento? Disse, guardando a câmera. Mas não quero que seja o último. Olhei para ele, e meu coração oscilava entre a alegria e o medo. Então talvez não precise ser. Ele sorriu, mas não respondeu. Apenas segurou minha mão com força, como fizera na beira do Amstel. Dessa vez não havia trens partindo, não havia passagens de volta já marcadas. Só havia a cidade, nós dois, e a sensação de que o destino ainda não havia revelado o próximo movimento. E enquanto caminhávamos pela ponte iluminada, entendi que algumas histórias não são feitas para serem concluídas. São feitas para serem vividas, capítulo após capítulo, em diferentes lugares do mundo, sempre abertas para o próximo encontro.